Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra e desta vez com esta pequena alteração. É a segunda e última parte, uma vez que tivemos todos os motivos para ouvir com atenção o embaixador Seixas da Costa sobre a questão Israel-Hamas e, portanto, gastámos dois pedaços, 66% do tempo, num assunto absolutamente premente e da ordem do dia, pelo que faz todo o sentido que o segundo tema, que seria, evidentemente, a guerra na Ucrânia, fique para a semana, quase como se tivesse ficado escondido pela guerra em Israel. Vamos assim para o terceiro tema, que tem a ver com as eleições na Argentina, onde, ao contrário do que as sondagens diziam, e as sondagens mais uma vez falharam, o Trump argentino, ou o Bolsonaro argentino, como é mais conhecido, afinal de contas não ganhou à primeira volta, vai à segunda, e há ainda a hipótese de o partido no poder, o Partido Democrata, peronista, ou qualquer coisa semelhante àquilo que pode ser ainda nesta altura a herança peronista, ainda pode ganhar. Como é que viu estes acontecimentos na Argentina, embaixador? Eu diria que, de facto, nós tínhamos assistido nas últimas semanas ao crescimento, digamos, exponencial daquilo que parecia ser um fenómeno parecido a Trump, como António disse, ou Bolsonaro, que era Javier Milei. Estas entidades não nascem do acaso. Javier Milei surge com um discurso absolutamente extraordinário, quer dizer, um discurso de vamos acabar com o Banco Central, vamos acabar com o comércio com os dois principais parceiros comerciais da Argentina, que é o Brasil e que é a China. É um discurso de extrema-direita, quase limite, que depois tem coisas erráticas. Vamos deixar que as populações possam vender órgãos humanos, os seus órgãos, o rim, são coisas no limite. Ora bem, estes personagens esquisitos de ruptura, de extremos, só emergem porque há um cansaço brutal na sociedade argentina, dos vistos, como houve na sociedade brasileira, como houve também nos Estados Unidos, de uma certa maneira, relativamente às soluções tradicionais, às soluções mainstream, às soluções normais. O que é que aconteceu na Argentina? A Argentina está desde 2008, praticamente, desde a crise de 2008, numa crise interna terrível. Teve, com presidências, como a presidência de Macri, mas também de Alberto Fernandes, depois assessorado por Cristina Kirchner, que era a sua vice-presidente, que levaram o país a ciclos de crise económica, de inflação, de desespero mesmo, nas ruas, a quantidade, o desemprego, a inflação chegou ao ano a ultrapassar os 2 dígitos, estamos a falar de chegar a 100 e picos, quer dizer, ao mês andava pelos 10, 12%, que é uma coisa extraordinária. A pobreza aumentou extraordinariamente, nomeadamente nas zonas urbanas na Argentina. E os argentinos vivem sempre entre, por um lado, o sonho de um país que foi uma grande potência, digamos, no sentido regional, nos anos 30 do século passado, e depois os ciclos de bem-estar, da ação de defesa dos interesses populares por parte do peronismo, que é uma espécie de nacionalismo orgulhoso, que tem depois várias declinações de natureza política, há peronismos à esquerda, há peronismos à direita. E quem ganhou? Uma gestão político-paternal da Argentina. Exatamente. Isso mesmo. Este Milei apareceu como uma espécie de ruptura. É muito interessante ouvir os apoiantes de Milei pelas ruas dizendo isto nunca foi experimentado, vamos experimentar. Quer dizer, não se experimenta um país, quer dizer, não se põe um país não se põe um país à volta de uma experiência. Porque, apesar de tudo, apesar da situação dramática, eu não sei se a Argentina está preparada para uma coisa tão radical que pode criar, digamos, pode colocar a Argentina, eu diria, numa espécie de um canto durante algum tempo e o país entrar num colapso, digamos. Principalmente não se experimentam novidades num país sem um dos rins. Exatamente, quer dizer,
Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que todo o movimento de Milei, que parecia imparável, desde as eleições primárias que tinham tido lugar, os argentinos têm umas eleições primárias para a seleção de candidatos em agosto, em que ele tinha saído à frente, até a uma grande desconfiança que existe relativamente a Sérgio Massa, que é o homem que no fundo acabou por passar à frente de Milei, eu diria, na última volta. Sérgio Massa é um homem que vem do peronismo, é um homem que se afastou do peronismo, e é na Argentina definido da seguinte forma: já teve 3 clubes de futebol. Não se tem 3 clubes de futebol, António, como nós sabemos. Quer dizer, não se muda ao longo da vida em 3 clubes de futebol, porque se há, eu diria, a afinidade afetiva que as pessoas têm e que demonstram, digamos, a sua ligação, é um clube de futebol. Ele já mudou 3 vezes para 3 clubes de futebol importantes na Argentina, o que lhe dá um caráter de uma personalidade errática. E agora já está outra vez colado ao peronismo. Quando já esteve fora do peronismo, já criou um partido fora do peronismo. É um homem que tem um grau de credibilidade em muitos setores argentinos muito duvidoso. Dito isto, foi o homem que os argentinos, à última hora, perante aquilo que era Milei, que era um candidato absolutamente fora da terra, acabaram por votar e que vai à segunda volta com o Milei. E vai à segunda volta porquê? Porque na Argentina, para ganhar por maioria relativa, é preciso ter 45% de votos. Não teve 45% de votos, teve 38% e tal. E é preciso ou ter 45% de votos, ou ter menos de 45% de votos, mas ter mais do que 10% de diferença relativamente ao seu adversário. Não foi isso que aconteceu. Conclusão, estes 2 candidatos vão à segunda volta. E agora vai-se ver, nesta segunda volta, para onde é que vão os votos. Ninguém é dono dos votos dos seus eleitores, mas particularmente dos outros candidatos, onde há candidatos de extrema-direita também, que podem vir a votar Milei, e que podem, digamos, reverter este equilíbrio. Dito isto, uma coisa é muito clara. A Argentina estava partida em 3 grandes blocos políticos que, aliás, estão representados nas eleições para este Parlamento. Houve eleições para o Parlamento, houve eleições para o Senado, são 130, como em Portugal, as eleições para o Parlamento, e nessas eleições o eleitorado dividiu-se numa lógica quase 30-30-30, quer dizer, quase um terço para cada um. E agora vamos ver como é que isto funciona nas presidenciais, que têm lugar no dia 19 de novembro, a segunda volta das presidenciais. O tempo também este, que tal como acontece em vários países, é também muito, muito longo. Este mês vai ser um mês extremamente longo em matéria de luta política interna e de desgaste político interno, em que tem um grande papel as redes sociais, tem um grande papel os canais de televisão, muitos dos quais estão balcanizados relativamente às várias forças políticas, e, portanto, a Argentina atravessa um momento complexo. Curiosamente, atravessa este momento complexo depois de ter sido cooptada pelos BRICS. Já não nos esquecemos disso, mas neste alargamento que houve dos BRICS e que meteu outros países, como a Arábia Saudita, como os Emirados, como a Etiópia, como o Egito, entrou a Argentina. Entrou a Argentina pela mão do Brasil, vamos ser claros. No fundo, o Brasil, que é sempre um adversário da Argentina na América do Sul, na América Latina é diferente. Há o México, portanto, há o México, o Brasil e a Argentina. Mas o Brasil, sendo embora o país mais importante da região, claramente é o país que tem esta conflitualidade e tensão com estes 2 rivais. O país deu a mão à Argentina, porque deve ter sido, eu diria, barato politicamente trazer uma Argentina que está fragilizada para dentro do quadro internacional. E para a Argentina isso, enfim, representou, de certa maneira, uma resposta ao seu orgulho, e nós sabemos que o orgulho argentino é um dos seus, faz parte do seu PIB. Portanto, vamos ver em que é que isto dá, e em particular vamos ver em que é que a tragédia da economia argentina no plano mundial vai avante ou não, porque a Argentina é um país interessante e importante no quadro do Mercosul. Veremos se o quadro da relação do Mercosul com a União Europeia se estabelece. Isso daria talvez algum folgo à economia argentina, que hoje vive da exportação de commodities para a China e tem uma relação muito profunda com o Brasil, do qual depende muito, por exemplo, na área industrial. Veremos em que medida é que a Argentina consegue um caminho e veremos em que medida é que Milei consegue ser o Bolsonaro da Argentina, com tudo o que isso significa, olhando para o que foi Bolsonaro no Brasil.
Mas de qualquer maneira, e mantendo-me ainda na questão brasileira, isto terá sido uma aposta errada ou uma aposta perdida do Lula da Silva, não lhe parece? Isto é, dar a mão à Argentina deve ter sido uma forma de tentar dar a mão também ao centro-esquerda argentino, e afinal de contas a coisa não correu bem. Ora, apesar de tudo, travar Milei, se é que alguma destas ações de Lula teve por efeito travar Milei e dar algum conforto àquilo que era uma proposta mais moderada, vamos ser claros, por parte de Sérgio Massa, pode ser que tenha sido uma ação positiva, mas nós não sabemos bem como é que funciona a Argentina em função dos, dos, dos apoios do Brasil, porque o argentino médio, aliás o brasileiro médio, tem uma conflitualidade e uma, não digo hostilidade, depende um bocadinho das zonas do Brasil e das classes até sociais no Brasil, mas tem uma relação com a Argentina muito complicada. Eu não sei se na Argentina, digamos, ser apoiado pelo Brasil é uma boa coisa. Certo. Portanto, mas pelos vistos, o filho de Bolsonaro foi à Argentina defender as políticas do pai, nomeadamente o armamento da população e a possibilidade da libertação da venda livre de armas, e quando estava a fazer isso numa televisão argentina foi interrompido, porque apesar de tudo os argentinos têm algum bom senso e consideraram que estar no território argentino a defender ações que só podem contribuir para a degradação da vida cívica no país era um bocadinho demasiado. E, portanto, o filho de Bolsonaro não conseguiu trazer as receitas do pai e, pelos vistos, o candidato argentino que defendia receitas similares a Bolsonaro acabou por, contrariamente às expectativas, ficar em segundo lugar nesta primeira volta das eleições. Temos que estar atentos à segunda volta, depois de meio de novembro, como o embaixador disse. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.